Reverendíssimo Diácono Newton, querida comunidade, hoje as palavras do Evangelho parecem até um pouco mais duras para nós. Se nós observarmos, semana passada, Jesus Cristo, ele fez um mesmo alerta que ele fez no Evangelho deste domingo. Se nós tivemos a oportunidade de participar da missa semana passada, nós vamos nos recordar que Jesus estava dando um puxão de orelha em cada um de nós, dizendo mais ou menos assim: para que viver a vida toda preocupado apenas com os bens desta terra? Para que eu vou ficar a vida toda correndo atrás de coisas, de ter, sendo que tudo isso um dia vai apodrecer e vai ficar para outros? A mesma coisa, portanto, Jesus Cristo vem nos chamar a atenção no Evangelho desta manhã. Nós vimos na primeira leitura que logo no início já começa, no primeiro versículo, uma frase importante para nós. A fé é o modo de se possuir aquilo que ainda não vemos. Portanto, se nós temos fé na pessoa de Deus, se temos fé em Jesus Cristo, se temos fé na vida eterna, nós já possuímos antecipadamente todas essas realidades. Porém, não é apenas de crença que vive o ser humano. Engana-se quem acha que basta apenas acreditar. Eu acredito em Deus. Eu acredito na vida eterna. Eu faço bem para um, faço bem para o outro e assim por diante, etc. Vale a pena? Claro que vale, mas não é somente isso. Jesus Cristo, portanto, no Evangelho, ele vai nos dar alguns pequenos passos que eu e você precisamos seguir, se queremos de fato possuir realmente este tesouro que é a vida eterna. Pela fé nós já temos, mas é necessário agora conquistarmos também, porque senão, meus irmãos e minhas irmãs, vamos caminhar a vida toda pensando que somente acreditando em Deus, fazendo coisas boas na terra, nós iremos ganhar a vida eterna. E não é assim que funciona. Se fosse dessa maneira, queridos irmãos e irmãs, quantas e quantas pessoas que, apesar dos seus pecados, poderiam também estar no céu. Portanto, não é apenas crer e fazer o bem, é crer, fazer o bem e escutar a voz de Jesus Cristo constantemente e converter o seu coração. É por isso que Jesus Cristo começa logo no Evangelho dando para nós uma motivação que é um pouco dura, um pouco difícil, mas que eu e você temos que fazer. Veja o que Jesus fala no início do Evangelho: não vamos nos apegar aos bens, vamos pegar tudo aquilo que temos, vamos vender e vamos dar esmola. Mas nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com isso. Não quer dizer que Jesus falou assim: olha, sabe a casa que você tem, o carro que você tem, os móveis que você tem, vende tudo, dá aos pobres e leva a sua família para viver debaixo da ponte. Não é isso. Jesus Cristo, ele vai nos convidar novamente ao desapego das coisas deste mundo. Não sei se vocês se recordam, mas domingo passado Jesus ele estava enfrentando um problema de família. Dois irmãos, que provavelmente perderam ou o pai ou a mãe, ou os dois, colocaram Jesus na parede. Olha, Senhor, fala para o meu irmão repartir a herança comigo. Vocês lembram disso? Lembram? Agora veja, Jesus Cristo ele está retomando esta ideia. Não é para nós ficarmos apegados a coisas que nós temos, porque a nossa televisão, dependendo se cair um raio, vai queimar. O nosso móvel, a nossa cama, se der uma enchente, vai estragar. O nosso ouro, a nossa prata, um dia vai apodrecer, ou nós podemos perdê-los. Mas nós precisamos começar a juntar tesouros no céu. Então, vender os nossos bens, o que significa? Se eu tenho, primeiro agradecer a Deus. Segundo, se eu tenho condições, ajudar aqueles que precisam. Não é também falar assim: vou ajudar todo mundo, eu tenho lá minhas coisas, eu nem posso dar esmola, mas eu quero fazer alguma coisa. Não é isso.
é tendo a possibilidade, tendo condições, repartir com aqueles que não têm. E parar com aquela mentalidade que nós temos, que infelizmente muitos católicos ainda possuem, e que é uma mentalidade diabólica, viu gente? Vem do diabo essa mentalidade, de dizer assim: eu não vou dar esmola, porque se eu der em dinheiro, a pessoa vai pegar esse dinheiro e vai fazer o quê? Vai usar para outras coisas. Meu irmão e minha irmã, a função minha e sua é ajudar. O que a pessoa vai fazer com essa esmola, ou o que ela vai deixar de fazer, não cabe a nós. Vocês acham que Jesus, quando curava um doente, quando dava uma esmola, quando conversava com o pobre, ele pedia nota fiscal para ver com o que ele tinha gastado aquele dinheiro? Muito pelo contrário. Dar a esmola é fazer a sua parte de generosidade e caridade, e não se importando se o outro vai usar para outras coisas. A nossa função é ajudar. Por que eu estou dizendo que essa mentalidade é uma mentalidade diabólica? Porque nós usamos isso constantemente como desculpa para não ajudar ninguém. Revisita a tua mente agora. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes eu fiz isso? Eu estou com aqui um dinheirinho que eu poderia ajudar uma pessoa que me pediu, mas não, vou guardar no meu bolso, porque ele pode sair daqui e comprar bebida, pode comprar drogas, e aquelas desculpas esfarrapadas que eu e você damos para não ajudar. Existem pessoas, por exemplo, que quando alguém pede algum tipo de comida, eu não vou dar essa comida para ele, porque essa comida depois ele pega lá na frente e joga fora. Nós usamos constantemente desculpas para não fazer caridade. E quando nós não fazemos caridade, o Evangelho não cria forças em nós. O diabo, portanto, condiciona brechas para poder entrar na nossa vida e fazer o estrago que ele quiser. Porque um coração sem caridade é um coração sem Deus. Porque disse João na primeira carta dele, lá no capítulo 13, Deus é amor, Deus é caridade. Portanto, se eu deixo de fazer a caridade, se eu deixo de ter gestos de amor para com o meu próximo, eu deixo de ter Deus na minha vida. Portanto, a partir de hoje, nós precisamos revisitar a nossa consciência. Quando eu tiver condições, ajudar aqueles que precisam. Não é dar dinheiro indiscriminadamente para as pessoas, viu gente? Não é isso que o padre está dizendo. Não é isso. Fazer a caridade é ajudar conforme a necessidade e conforme também a sua condição. Eu tenho lá alguma coisa que eu não vou utilizar, eu posso doar para aqueles que precisam. Pode ser algum valor em dinheiro, pode ser um agasalho, pode ser um prato de comida e pode ser também a nossa atenção. Quantas e quantas pessoas chegam até nós para pedir alguma coisa, mas eles não estão precisando de dinheiro, eles não estão precisando de comida, eles estão precisando apenas de alguém que olhe nos olhos deles e pergunte uma coisa: qual que é o seu nome? Como é que você se chama? Porque existem pessoas que já perderam tanto a sua dignidade, que já se esqueceram quem são. E nós cristãos precisamos lembrar da palavra de Jesus: vender os nossos bens, não ficar apegado às coisas que nós temos aqui. Como eu disse domingo passado, eu repito para vocês: se der um terremoto, essa igreja cai. Para que ficarmos apegados a coisas materiais? Se a igreja cair, se ela desmoronar, o que tem que permanecer é a nossa fé. É aquilo que nos falou a segunda leitura da carta aos Hebreus. Foi pela fé que Abraão fez tantas e tantas coisas e hoje é considerado o pai na fé. Se cair tudo, se perdermos tudo, o que precisa permanecer é a nossa fé. É aquilo que nos mantém de pé. E veja que Jesus, ele é duro nas suas palavras. E ele continua contando uma pequena parábola para nós do empregado e do patrão. Veja que ele usa a imagem de um patrão que sai para ir a uma festa de casamento. Pergunta aqui para vocês: quem já foi à festa de casamento? Ótimo, todos nós já fomos. Vocês permaneceram lá a vida toda?
Vocês estão morando no salão até hoje? O que acontece depois que acaba a festa? O quê? Volta para casa. É por isso que ele disse que é o patrão que foi a festa de casamento. Uma festa de casamento não dura a vida toda. Uma festa qualquer não fica o tempo todo. Na hora que ela acaba, o patrão precisa retornar. E a figura do patrão aqui, queridos irmãos e irmãs, é Deus, é o próprio Jesus Cristo. Veja que nós sabemos que Cristo morreu por nossos pecados, Ele ressuscitou e depois fez o quê? Subiu aos céus. Está sentado aonde? Daqui a pouco nós vamos rezar isso no creio. Portanto, Jesus subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Ele está, entre aspas, na sua festa de casamento. Ele está lá, ele é o esposo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, essa festa vai ter fim. E vai chegar um determinado momento que ele vai retornar, conforme ele mesmo prometeu para mim e para você. E aí ele usa essa parábola, que é bonita, para mim e para você, despertarmos a nossa consciência. Quem é o funcionário, o empregado, fiel, que Deus vai encontrar desperto, de prontidão para atendê-lo quando ele retornar a casa? Será que Jesus Cristo, e aqui eu vou perguntar para vocês, 9h35, vamos supor que 9h40 Jesus Cristo fosse voltar à terra, ok? Vamos imaginar isso. De repente nós estamos aqui celebrando a missa, está aquela coisa gostosa, você olha na janela e fala, nossa, mas o céu ficou escuro, parece que ficou de noite, e de repente começa todos aqueles sinais, e Jesus desce, para separar ovelhas dos cabritos, como ele mesmo fala na sua palavra. Aí eu pergunto para você, agora 9h36, daqui a pouquinho Jesus volta, e aí? Qual é a sua sensação? Se ele fosse voltar agora, e fosse chegar em você e dissesse assim, ó, agora é a hora da verdade, vamos conversar. A tua sensação ao olhar para Deus, pela vida que você está levando, é uma sensação de alegria, de dizer, obrigado Jesus, que bom que o Senhor voltou? Ou será que você entraria em desespero, porque você sabe qual é o seu fim? Aí eu digo para vocês, tudo bem, queridos irmãos, pode ser que agora, 9h37, Jesus Cristo não volte. Pode ser que agora ele não volte, às 9h40. Mas pode ser que daqui 3 minutos, algum de nós aqui, na hora do creio, caia morto no chão. Ok? É difícil? É, mas presta atenção. O encontro com Deus vai acontecer de uma forma ou de outra. Seja Ele vindo até nós, seja nós indo até Ele. De uma forma ou de outra, gente, esse encontro vai acontecer. Ah, não vou viver minha vida santa, porque Jesus vai demorar para voltar. Não voltou até ontem, por que ele vai voltar domingo, né? Dá mais um domingo, deixa para voltar na segunda, que é dia de serviço, né? Pelo menos a gente sai mais cedo, para acompanhar as cenas do Apocalipse. Não, pode ser que amanhã eu e você estejamos mortos. E aí? O que é que você vai apresentar para Deus naquela hora? A tua felicidade ou o teu desespero? É isso que Jesus Cristo nos chama a atenção no Evangelho de hoje. O patrão vai voltar, nós vamos reencontrá-lo, e nós precisamos estar prontos para esse encontro que vai ser definitivo. Nós precisamos ser empregados bons e fiéis, administradores da graça de Deus, que Ele concedeu a mim e a você, desde o dia do nosso nascimento até o dia de hoje. E como é que você está administrando esses bens? E como é que você está administrando estes bens? Como você está administrando a graça que Deus te deu? A vida que Deus te concedeu? Veja que ele fala de 2 empregados, depois no finalzinho do Evangelho. Existe um empregado que conhecia a vontade de Deus.
sabia tudo o que era para fazer, mas não fez nada. Esse vai ser chicoteado muitas vezes. Mas por um outro lado, tinha um outro empregado, que não sabia da vontade do patrão, mas fez coisas que mereciam castigo. Esse vai ser chicoteado poucas vezes. O que isso significa para mim e para você? Nós, irmãos, o padre e vocês, nós somos o primeiro empregado, porque nós conhecemos a vontade de Deus. Nós sabemos muito bem o que é para fazer. Nós sabemos muito bem o caminho que nós precisamos seguir. E se um dia chegar esse encontro com Deus, e nós não fizermos a vontade dEle, que é a vontade da vida, que é a vontade do bem, que é a vontade do amor, meus irmãos e minhas irmãs, haja lombo para poder receber as chicotadas, porque nós não ganharemos a vida eterna. Por mais que temos fé nela, nós não a receberemos. Mas em contrapartida, nós temos outros irmãos e irmãs espalhados por Votuporanga inteiro, pelo Brasil inteiro, que não conhecem verdadeiramente Jesus Cristo, portanto não sabem qual é a vontade dele, mas que também receberão a sua recompensa. Se recordem daquilo que Jesus Cristo falou no finalzinho do Evangelho: a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito foi entregue, muito será exigido. A mim e a você, meus irmãos e irmãs, foi entregado muita coisa. Sabe o que foi entregado para você que é pai e mãe de família? A criação e a educação na fé dos teus filhos. Imagina Deus chegando em você agora e dizendo assim: pai e mãe, como é que está a vida do teu filho? Educou bem? Educou na lei de Cristo, na igreja, do mesmo jeito que você prometeu no dia do teu casamento? Ah, mas é assim, sabe, hoje em dia a gente deixa, aí ele segue o que ele quiser depois. Vocês fizeram uma promessa: a quem muito foi dado, muito será exigido. Ô padre, e aí, você admoestou a sua comunidade? Você instruiu na fé a sua comunidade? Ah, Deus, olha, até que queria, viu? Mas o povo lá é assim, a gente tinha que falar mais ou menos, não podia falar a verdade, tinha que falar um pouquinho. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Portanto, a mim e a você, nós temos a dádiva de estarmos próximos de Jesus, mas temos o perigo de perdermos também a nossa salvação. Que a gente olhe para a nossa vida e comece a refletir sobre os tesouros que Deus confiou a você e também confiou a mim, para que no dia do juízo, no dia em que encontrarmos com Ele, Ele possa abrir as portas e dizer: servo bom e fiel, pode entrar, a mesa está pronta. E não dizer: saí malditos, porque eu não conheço vocês. Portanto, que essa reflexão caia no nosso coração e que nós sejamos capazes de nos convertermos cada dia mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.